Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Lúcia Franco. Eu sou Gislaine Valgas. E o tema de hoje, vencimento do aluguel. Lembrando que esses vídeos eles são feitos para os corretores de imóveis ou para as pessoas que trabalham com locação de imóveis. O objetivo é sempre trazer mais tranquilidade e mais segurança para essas pessoas que trabalham com locações de imóveis. Por quê? Eu e a Lúcia, quando a gente se encontrou, a gente começou a ver que realmente a alocação de imóveis no ramo imobiliário é uma parte, né, da atividade do corretor de imóveis que ela é muito carente. Então, realmente, as pessoas que trabalham com locação de imóveis, elas precisam tirar da sua mente a crença que diz, é assim mesmo, né? Então, não tem como, o conflito acontece e é só incomodação. Então, a nossa ideia é o quê? É trazer essa tranquilidade, né, nas locações, sem deixar de ter segurança. E o nosso tema de hoje é o vencimento do aluguel, né? E aí a gente eu vou começar perguntando para a Lúcia, não me olha com esse zoião, perguntando para a Lúcia o que seria o aluguel, né? Para a gente poder diferenciar o que é o aluguel e o que não é o aluguel, né? Então, o que seria o aluguel em si? O aluguel é um meio de moradia onde o proprietário dá a posse para uma pessoa morar. E essa pessoa vai ser o inquilino, que é o locatário. É isso? Mas aí aqui a gente está entrando mais na questão de valores, né? Porque essa questão que foi levantada é mais a situação em si. Né? A gente tem uma situação que acho que a gente pode chamar de negócio, né? Um negócio, uma transação comercial, que é o aluguel. Comercial no sentido que, assim, a gente tem, por exemplo, quando a gente tem uma venda, a gente tem o vendedor e a gente tem o comprador, né? O vendedor no sentido de imóveis, né? E aí a gente tem o corretor ali, que nada mais é a pessoa que vai vender este imóvel. Né? Quando a gente tem uma loja, vamos tentar exemplificar com uma loja. Uma loja de, sei lá, eletrodoméstico, pode ser? Uma loja de eletrodoméstico. Uma loja de eletrodoméstico, ela tem um produto e ela tem a pessoa do vendedor lá que vai intermediar essa venda para o comprador. Isso é uma transação comercial. E na locação a gente tem o quê? A gente tem a pessoa que tem um imóvel, que aí entraria o proprietário. Que é o proprietário, que aí entraria nessa questão da loja. Então, a gente substitui a loja pelo proprietário, que seria a pessoa que tem o imóvel que vai colocar para locação. O vendedor da loja é o corretor de imóveis, que ele vai intermediar essa transação comercial. E a gente tem o inquilino, que, né, nesse exemplo da alocação, da venda do eletrodoméstico, nessa analogia que foi feita, o inquilino entra como se fosse o comprador, né? Então, comprador do produto da loja, produto, né? da loja, isso. Então, nessa analogia, a gente tem uma transação comercial. Sim. Né? Alguém está oferecendo um produto, que é o imóvel para locação, alguém está intermediando esse acesso da pessoa que quer o produto, que é o corretor, e alguém está realmente tendo acesso ao produto que está sendo oferecido, uma transação comercial. E quando a gente tem uma transação comercial, a gente tem o quê? Transferência de valores. Transferências de valores, sim. E aí, na questão de locação de imóveis, a gente não tem só o aluguel em questão de valores. A gente tem outros valores que, no meu ver, é o que as pessoas confundem muito, principalmente os inquilinos. Os inquilinos, eles acham que todo aquele montante que eles pagam é o aluguel. Só que não é bem assim, né, Lúcia? Não é bem assim. O que seria realmente o aluguel? O aluguel seria a parte lá do valor estipulado, né? O valor estipulado entre as partes.
na medida que o proprietário traz um imóvel para nós, e a gente vai entrar, nós profissionais do ramo imobiliário, nós geralmente, o proprietário vai chegar para nós, Lúcia, quanto que vale, né, o meu imóvel para alocar? Então, mas esse imóvel aqui, no caso, nós já está no processo que a gente divulgou, o inquilino viu o imóvel e esse inquilino vai entrar no imóvel, né? A gente já definiu os valores. Os valores, por quê? Porque o imóvel, na verdade, ele pertence a um dono, que é o proprietário. E o inquilino, na verdade, ele vai tomar uma posse deste imóvel, né? A gente sabe que o proprietário é dono mediante a matrícula lá que ele apresenta. Mas na medida que circula uma transação de locação de imóveis, o inquilino vai tomar posse, a princípio ali, ele vai partir como dono deste imóvel, porque ele tomou a posse, e para dizer que ele tem uma posse provisória. Então, o que dá para ele essa posse provisória? O contrato de locação, né? Então, é tanto que se o proprietário, realmente, o proprietário que está lá na matrícula do registro de imóveis, for lá neste imóvel, enquanto o inquilino estiver lá, a lei não permite que o inquilino chegue lá a qualquer hora. Porque o imóvel é meu, eu posso entrar no imóvel a qualquer hora. Não, a lei é bem clara para isso, a lei do inquilinato, né, que é a lei 8.245 de 91. Ela diz que, na medida que o inquilino toma posse, se o proprietário quiser ir no imóvel, ele tem que avisar com antecedência, a gente tem que entrar em contato com esse inquilino, e esse inquilino, ele vai dizer qual é o horário realmente que esse proprietário, às vezes nós vamos acompanhado, ou o proprietário também vai sozinho, não tem problema, né? Vai depender de ambas as partes. Se o inquilino disser assim, Lúcia, tu precisa vir junto, eu vou procurar me organizar naquele horário X para ir acompanhar esse proprietário lá para ver tal situação que se encontra este imóvel, né? Ou então o proprietário quer ir lá dar uma olhada, que aconteceu lá um vazamento, né? Ou então trincou o muro, vamos dizer que é uma casa que esse inquilino alugou e trincou um muro lá, cedeu uma parede daquele muro, e o proprietário precisa ir lá ver. Aí se o proprietário disser, Lúcia, eu quero também que tu me acompanhe lá, né? Aí então nós podemos acompanhar também esse proprietário, né? Sem problema nenhum, né? Então a lei é bem clara para isso, porque na medida que o inquilino realmente tome a posse, esse imóvel pertence a ele provisoriamente, lógico. Ele vai encerrar quando ele terminar esse contrato de locação. Tá, aí só para arrematar aqui então o assunto e voltando para o tema, né, que é o vencimento do aluguel. Isso. Então o aluguel em si, ele seria aquele valor correspondente à edificação. Isso! Que seria como se ele estivesse pagando um empréstimo? Acho que não seria um empréstimo. Não, ele está pagando a moradia dele mesmo. Sim, mas ele está pagando aquela taxa mensal, né? Que é um valor estipulado, né? Mediante o que o mercado diz para nós. Porque a gente foi lá, avaliou, e ele, quando ele visitou o imóvel, ele acordou esse valor. Quando ele concorda com aquele valor, ou então quando ele faz uma proposta, aí existe uma negociação, né? Aí fica nós intermediando a proposta que o inquilino fez para o proprietário, e o proprietário às vezes acata aquele mesmo valor, ou então ele faz uma contraproposta para aquele inquilino, né? Pegando já também a mesma situação, que daí são os valores que envolvem também, às vezes na negociação, muitas pessoas nos questionam, né, em relação ao IPTU, porque existe sempre uma discussão, né? Tem gente que acha que a lei estipula isso. Não, a lei não estipula o IPTU. A lei é clara dizendo que o IPTU é obrigação do proprietário,
Mas se houve um acordo entre inquilino e proprietário naquele imóvel que eles acordaram entre as partes, que o inquilino assumiria o IPTU, e isso vai ser constado no contrato de locação, então o IPTU vai ficar de obrigação do inquilino, né? Então, existem essas situações que às vezes as pessoas se confundem e eles questionam bastante em relação a isso. No né? caso, compete ao corretor fazer realmente essa negociação. Esse trâmite entre o proprietário e o inquilino. Às vezes acontece também quando o inquilino, na hora de visitar o imóvel, e a gente, qual é o valor? Geralmente eles perguntam o valor, né? Isso mesmo eles sabendo, porque eles consultaram lá e aquilo está sendo divulgado, mas mesmo assim, e tem mais as taxas, você sabe qual é a taxa? Geralmente, o inquilino, quando nós estamos naquele trâmite da negociação para o fechamento do negócio, do inquilino fechar o negócio do contrato de locação, geralmente eles questionam muito lá e pedem para a gente passar essas informações por escrito. Valor de aluguel, valor do IPTU, valor do taxa do condomínio, né? Nós hoje em Tubarão, nós temos também o valor da taxa do esgoto, né? Tem alguns imóveis em Tubarão que já está sendo cobrada a parte da taxa do esgoto, né? Nem toda a cidade ainda, mas daqui a pouco isso vai ser geral. Então, aí eles pedem pra gente estipular isso, os valores por escrito. Geralmente a gente passa ali pelo WhatsApp isso, né? Mas a taxa do esgoto, eu até acredito que não entraria aqui, né? Porque o esgoto em si, ele tá vinculado ao consumo de água. Sim. Então, mas fica ele fácil porque fica na fatura de água. Fica na fatura de água, né? Mas vai ser mais uma taxa a mais, né? Ou vai aumentar? Como é que eles vão fazer isso? Eu não vi ainda, eles né? Estão, eu já tô pagando já. Já estás pagando, Gi? Conforme o consumo. Então lá no bairro da Gi eles já estão cobrando, conforme o consumo, então. Conforme o consumo. Tudo. É porque o que acontece? Isso é coisa nova, né? Aí agora vai entrar um pouquinho de química. Vai entrar um pouquinho de química aí, ó. É porque o que acontece? Qual é a ideia do tratamento de esgoto em si? O tratamento de esgoto ele é feito com base no consumo. Então, a gente, quando tem uma casa, seja ela residencial, tudo o que é de água que vai entrar, ele vai sair. Só que na hora que ele entra tratado. Na hora que ele sai contaminado. E aí, existem várias formas de contaminação, né? E aí, essa água que ela entrou, a gente subentende que é a mesma água que vai sair. Então, se ela é a mesma água que vai sair, a quantidade é a mesma. Então, o valor ele é equivalente. Por quê? Porque vai ter que ser gasto os produtos e todo o sistema de tratamento para tratar novamente aquela água e fazer com que ela ou volte a ser potável. Ou então ela volte a poder ser lançada no meio ambiente. Por quê? Porque a água, depois que ela é usada, ela tem alguns critérios para ela poder ser lançada novamente no ambiente. Mesmo que a gente não queira deixar ela potável, se a gente quiser lançar num rio, por exemplo, ela vai precisar de um tratamento. E aí é onde entra o tratamento de esgoto. Então, como é equivalente ao que entra, eles estão, aqui na cidade, eles estão aplicando isso. Então, se tu consome uma quantidade X de água e paga aquele valor, tu vai pagar o mesmo valor equivalente, pelo menos o que eu estou vendo na minha fatura é isso. Então, se eu consumir, vou dar um valor aqui para facilitar o cálculo, R$10. Se eu consumir R$10 de água, eu vou pagar R$20 na minha fatura. Por quê? Porque R$10 é equivalente ao consumo de água e R$10 é equivalente ao tratamento que vai ser realizado naquela água que saiu. Então, aí, de certa forma, facilita isso, porque a gente acaba não se envolvendo, no meu ponto de vista, né? Não se envolve nessas taxas, ele vai entrar como a fatura de água, que a fatura de água e energia também é de responsabilidade do inquilino. E aí o esgoto acaba entrando na fatura de água. Legal, né? Nós estamos aqui com uma química, uma corretora de imóveis experiente também, né? Que legal, nós vamos aprendendo, né?
Ó, não só vocês estão aprendendo, eu também estou aprendendo aqui com a química, a engenheira química, né? A gente, na verdade, a gente troca informações, né? É como se estivesse trocando figurinhas, né? Uma aprende com a outra e aí a gente aprende também com vocês e vamos seguindo. E vamos lá. Tá, e aí para completar, então... Não, mas voltando às taxas ainda, né? As taxas, e o IPTU, geralmente a gente manda lá por escrito, né, para eles também, em relação a isso, que eu disse que às vezes as pessoas se confundem muito e ficam muito em dúvida em relação a isso, achando que é só obrigação do proprietário, mas é o conjunto ali, acordou entre a parte, nós vamos constar naquele contrato. E também em relação à taxa do condomínio, né? Porque geralmente a taxa do condomínio, é interessante aqui citar, porque quando eles questionam os inquilinos, eles questionam em relação à taxa mínima, né, que tem, né? Porque, claro, que quando for apartamento que eles vão colocar em uso, lá eles vão tomar posse daquele imóvel, não vai só entrar a taxa do condomínio, vai entrar a taxa do gás, porque o gás é encanado, né? Então lá vai ter um medidor se for apartamento e vai ser feita a leitura daquele imóvel lá que é o apartamento. Então, além da taxa de condomínio, vai ter a taxa do gás, que daí a gente não sabe, que é do consumo de cada um, porque às vezes tem gente que usa gás, tem gente que nem usa só a parte tudo elétrica lá, micro-ondas, vamos lá, vai lembrar, forno elétrico, grill, alguma coisa assim, não, né? Então, e também aquela história do fundo de reserva, fundo de obra que vem junto lá, né? Juntamente com a taxa do condomínio. E lá no final desse vídeo nós vamos falar como é que a gente faz tudo direitinho, né, Gi? As cobranças, tudo estipula certinho, né? Porque isso, quando é apartamento, vai haver geralmente tem a empresa de administração de condomínio, né? Então, que vai enviar para nós, vai enviar para você, né? Esse relatório lá das cobranças, né? Onde você vai poder realmente, você vai começando a ter noção lá na sua empresa, né? Você, seus colaboradores, como é que eles entram em contato dizendo que tal inquilino entrou lá naquela posse e que dali em diante, né, se esse imóvel estava desocupado, até então era com o proprietário. Agora o imóvel está locado, nós vamos informar lá a administradora que este imóvel foi locado e que agora está no nome de tal pessoa, que é o nome onde consta lá o contrato de locação. E onde vão demonstrar para nós lá por e-mail, né, mensalmente para nós, onde vai incluir esses valores realmente, onde o inquilino vai pegar aquele valor total da taxa do condomínio e pagar. E daí o que é que nós vamos analisar ali, né, o que vai realmente pertencer ao proprietário e ao inquilino. Tá, então só para a gente finalizar essa parte da conceituação, o que é aluguel, o que não é. Né? Daí eu vou explanar aqui para a Lúcia me corrige se eu estiver errada. Então, o aluguel seria o montante referente à edificação. E o que não seria aluguel? Condomínio não é aluguel, taxa de lixo não é aluguel, a água e a energia não é aluguel e esgoto também não é aluguel. Isso. IPTU também não é aluguel. Não. Né? Então, são vários valores que não são referentes ao aluguel, porém são pagos junto com o aluguel. Sim. E aí a gente entra na questão do condomínio, que o condomínio ele pode ser cobrado talvez pela administradora, que é a mesma administradora do imóvel, ou por um terceiro, que daí vai administrar só o condomínio. E onde o condomínio ele pode ter essa variação de valores. Claro que ali a taxa de energia, né? E a taxa de luz, a taxa de energia e o de água, geralmente lá, mediante aquele contrato de locação feito, vai ser transferido para o nome desse locatário, né, desse inquilino. Como também, né, aí você pode me questionar assim, Lúcia, mas existem outras taxas também que as imobiliárias, né, que nós aqui incluímos, que é o seguro.
Claro, tem algumas imobiliárias, nós ainda não estamos trabalhando com seguro, né? Porque eu já era para ter implantado isso dentro da minha empresa, né? O seguro, a cobrança do seguro lá, que se exige, né? Quando o inquilino toma posse, né? Do imóvel, ele apresentar essa apólice para nós, né? Então a gente tem lá uma cláusula que a gente estipula no contrato de locação, que a gente estipula 30 dias, né, para ele apresentar a apólice desse seguro, né? Aí você pode me questionar, Lúcia, mas se o inquilino não quiser fazer? Bom, nós constamos hoje, eu não incluo ainda como cobrança do aluguel, lá juntamente as taxas extras, além do aluguel, porque hoje eu não consegui ainda implantar isso dentro da minha empresa, mas eu pretendo fazer isso, né? Então, se o inquilino não faz porque ele pode bater de frente comigo e dizer assim, eu não vou fazer, a gente deixa a critério dele, se ele quiser fazer ou não, né? Mas se ocorrer algum problema dentro deste imóvel, com as coisas dele lá, ele não vai poder fazer cobrança de ninguém. A ideia é o quê? Que a gente orienta para que eles façam. A gente orienta para que eles façam, para garantir o que eles têm lá dentro daquele imóvel, né? Então, é por isso que a gente orienta e a gente nos resguarda dentro desse contrato de locação. Aí depois vai entrar em outro tema já, e aí vai se estender mais ainda. Vai se estender muito. Vou ficar por aqui, tá? Como a gente está falando aí nessas taxas extras, pode haver este questionamento, que a gente esqueceu alguma coisa assim. Então, mas eu deixo isso aqui claro para você, que é para quem tem dúvida, né? Mas a gente está fazendo um negócio aqui no improviso, né, Lúcia? Então, se tiver alguma coisa... Vai ser sempre no improviso, gente. Vai ser sempre no improviso, porque o profissional que realmente põe a mão na massa, eles fazem o que nós estamos fazendo isso aqui, ó, gravando o vídeo, porque realmente a gente põe a mão na massa. O que eu quero passar aqui para vocês, o que eu e a Gi queremos passar para vocês, é como realmente funciona a carteira de locação, né? A carteira de locação no nosso dia a dia, na prática. Como é que funciona na prática o dia a dia, né? E esse vídeo também é para que você tenha a sua carteira de locação com tranquilidade e segurança no seu dia a dia, para você não ter dores, como eu tive lá quando eu iniciei a trabalhar na locação de imóveis. Essa é a ideia, por isso que nós estamos aqui, com muito amor, muita dedicação, né? E contando tudo para vocês, realmente. Aí por isso que eu ia falar, né? Como a gente tá aqui fazendo no improviso, vai acontecer de ter coisa que a gente esquece. Eu até tenho aqui um roteirinho, algumas coisas anotadas, mas é uma folha só. Então a gente acaba falando, se estendendo, juntou duas pessoas que falam pra caramba. Falando um monte. Então, se a gente esquecer de alguma coisa, vocês deixam ali um comentário, uma pergunta, que aí a gente pode fazer outro vídeo e falar mais sobre o assunto, né? Mas hoje a gente optou por falar sobre o vencimento. Então... Isso, mas outro detalhe, tá? Quando eu disse amor e dedicação, mas é amor e dedicação mesmo, tem muitas pessoas que podem até rir, é amor e dedicação, por quê? Porque eu virei as costas lá para minha empresa, para mim, né? Quem tá lá trabalhando é as minhas colaboradoras, né? Eu não tenho uma equipe grande assim, onde eu possa realmente me dedicar a só os vídeos, não. Eu saio daqui, o bicho pega, a gente precisa trabalhar, né? Sim. Senão a panela não ferve no nosso dia a dia, né, também. Então, mas é assim, esse amor e dedicação é porque eu saio de dentro da empresa, porque dentro da empresa eu não consigo, porque é muita ligação, é muita WhatsApp, é cliente ligando, é questionamento das próprias colaboradoras, então a gente não se concentra, aí haja cabeça, né? Por isso que a gente hoje tá aqui, né, num local assim maravilhoso que hoje pertence à família, mas a gente precisou sair do centro da cidade, sair da empresa, sair do escritório e vir para um cantinho realmente que só tá eu e a Gi aqui para a gente poder tá dando todas essas dicas aí, como é que funciona realmente a carteira de locação na prática do nosso dia a dia. Porque na verdade assim, a partir do momento que a gente começou a unir forças,
A gente começou a ver a carência realmente do mercado. Então, assim, por que ficar só pra gente com isso, né? Guardar pra nós, né? Aí é onde a gente optou... Seria egoísmo, né? Seria o egoísmo, né? A gente optou por criar esse trabalho, esse projeto que a gente chamou de Imóveis em Movimento. Isso. Né? Foi um nome que surgiu na época, não sei de onde muito bem que veio, mas foi uma inspiração. E aí, por quê? Para a gente realmente poder divulgar tudo isso de bom que está acontecendo na empresa. Então, se hoje a gente consegue sair e deixar lá com outras pessoas que, de certa forma, precisam ainda do nosso auxílio, só que elas conseguem fazer as coisas sozinhas também, é porque realmente a gente tem essa segurança de que a coisa está acontecendo da forma como tem que acontecer e a gente está aqui tranquilo. A gente está tranquila. Isso. Por quê? Porque a gente precisa dessa tranquilidade para levar esse projeto adiante. Isso. Porque o nosso objetivo não é simplesmente fazer uns videozinhos no YouTube. Nosso objetivo é criar realmente um movimento, é fazer com que tenha cada vez mais corretores de imóveis engajados e que a gente facilite e mude realmente esse olhar que a maioria dos corretores tem na alocação de imóveis, que é um olhar que vem da história e dessa carência que existe na alocação de imóveis. Só que não precisa ser assim, o negócio pode ser muito mais fácil. É fácil. Fácil, realmente é um novo olhar para a alocação de imóveis. Se isso já existisse lá para mim, quando, né? Mas eu nunca encontrei nada igual, né? Parecido com isso. Então mas aí a gente volta aqui, né? Por que a gente escolheu então falar sobre o vencimento do aluguel? E a gente veio nessa introdução explicando o que é aluguel, o que não é aluguel, para ficar um pouco claro também, porque realmente no dia a dia, essa pergunta vai vir por parte do inquilino, então o corretor ele tem que ter isso na ponta da língua para saber explicar para o inquilino. E daí também, porque assim, para que a gente possa ter segurança e tranquilidade trabalhando com locação, um dos pontos é o vencimento do aluguel. Por quê? Porque a pessoa tem que garantir que o inquilino vai conseguir pagar esse aluguel. Isso mesmo. Lá quando é feito o contrato de locação, né? Por isso que a importância de nós pedirmos os fiadores, né? No caso. Ou a caução, ou qualquer outro tipo de garantia. Algum tipo de garantia. Eu hoje, dentro da minha empresa, a gente sabe que existe diversas formas de garantir o contrato de locação, né? Mas eu hoje, dentro da minha empresa, eu uso a caução e os fiadores, né? Essas são as garantias, né? E também, assim, as pessoas, elas acham que a caução, às vezes os inquilinos, quando a gente fala em caução, eles acham que a caução, ela fica que vai ser abatida no aluguel. Pagamento antecipado. Como pagamento antecipado. Não é assim. A caução, você deve sempre, eles questionam sempre os inquilinos em relação a isso, né? Então, a caução, ela deve, né? Ela deve ficar em uma conta poupança, sendo reajustado mensalmente, para quando lá no final do aluguel, né? Se o inquilino, quando entregar o imóvel estiver tudo de acordo com a vistoria, vai ser feita a vistoria de saída e ela vai ser comparada lá, né, com a vistoria de entrada deste inquilino. Então, se tiver tudo ok, aquela vistoria, né, se o inquilino não deixou aluguel atrasado, né, aí você vai receber
essa calção de volta, mediante lá o extrato da conta, né? Não, são eles que vão receber, eles Não, vão pagar, na verdade eles vão devolver nós corretores, eu na minha empresa, eu devolvo para o inquilino, no caso, né? Eu devolvo lá essa calção para o inquilino, né? Agora, se não tiver de acordo, aí o babado é mais embaixo, como diz o outro, né? Então, daí você pode usar esse dinheiro, né? Que está lá, que pertence ao inquilino. Eu tenho diversos, né? Histórias aí que inquilinos que ficaram no imóvel e que saíram e deixaram o imóvel, né? Porque às vezes acontece que nem a calção, ela cobre todas as despesas quando o inquilino desocupa lá o imóvel, né? Mas aí você tem que entrar com a tal da ação para cobrança, né? Porque quando o imóvel é muito, está muito estragado, tá? Ele deixou muitas coisas para trás, aí sim, aí a gente tem que entrar, né? Participação especial da Pitu. A minha cachorrinha aqui tá latindo. A minha cachorra. Depois eu vou mostrar elas para vocês, tá? É uma guapeca maravilhosa, dourada. Ela é dourada e ela tem os cílios dourados. Ela é linda, maravilhosa, sabe? Um dia eu conto a história dela, tá? Então, assim, como ela chegou até aqui, né? E que eu adotamos ela. Então, assim, a calção, às vezes acontece que você também, né? Você, além de ação de despejo, que às vezes o inquilino bate o pé e fica lá dentro, e daí você deve entrar com essa ação de despejo ou com a ação também de cobrança do aluguel, né? Aí, no caso, são duas ações, na verdade, né? Então, você tem que, né? É o caso quando o inquilino lá incomoda, né? Vamos dizer assim, né? Mas não é o caso aqui da conversa de hoje. Hoje nós estamos falando sobre o vencimento do aluguel. Porque, na verdade, eu prolongo muito porque eu tenho muita história, né? Porque eu tenho muita coisa na prática, realmente, como é que funciona, né? Então, e depois também os fiadores, né? Além da calção, que eu trabalho também com os fiadores. Ah, Lúcia, mas o fiador, às vezes, não tem um imóvel. Eu posso garantir o fiador? Aquela pessoa pode garantir aquele fiador quando não tem imóvel? Assim, eu sempre procuro pedir a matrícula atualizada de cada imóvel, porque o fiador, quando não tem um imóvel próprio, ele pode ser fiador? Pode, porque você vai fazer uma análise em relação a isso, né, na verdade, né, é feita uma análise, né, eu analiso, mas o jurídico também, eu tenho, né, quando preciso, alguns advogados analisam essa situação para mim, né, então, assim, tem situações, né? Porque às vezes o fiador precisa ter, no mínimo, 3 vezes o valor daquele aluguel para ele ser um fiador, né? E ele deve ter um imóvel próprio no nome. Pode ser que ele não tenha imóvel, mas a renda dele for lá, o imóvel que o inquilino vai pagar é R$2.000, mas o inquilino, 12 inquilinos, ele tem uma renda de R$20.000 por mês, 10 mil de salário lá, porque ele é aposentado, né? Ele tem essa renda e mais 10 mil dos imóveis que ele administra. Vai lá, né? Ele não quer apresentar lá os contratos de locação que ele tem, ele faz um próprio punho lá para você, né? Que ele recebe isso. Aí sim, se tem um fiador com uma renda dessa, às vezes eu nem exijo 2 fiadores, né? Mas dentro da minha empresa funciona com 2 fiadores, né? Então, assim, pode acontecer do inquilino também, do fiador não ter imóvel, é isso que eu disse. Se o fiador não tem imóvel, mas tem uma excelente renda e ele está declarando para nós e aparece também na declaração de imposto de renda dele, claro que você vai acatar essa pessoa como fiador, né? Porque um imóvel, um contrato de locação, para você ter total garantia, você tem que ter aí esse tipo de garantia com um bom fiador ou
ou um inquilino com boa renda e ele dá a caução, né? Então, porque a garantia do imóvel, de um contrato de locação, são as garantias. Às vezes tem pessoa que às vezes questiona, Lúcia, eu posso alugar o imóvel verbalmente? Claro que pode. Pode. Pode haver, se você quiser alugar um imóvel. Não é indicado, mas pode. Não é indicado, mas pode. Um contrato um contrato verbal, pode haver. Mas vai depender daquela pessoa como vai ficar como garantia. O que vai ficar de garantia para você verbalmente? Aquele fiador, né? Aquele fiador, então você pode até fazer que aquela pessoa está sendo fiadora daquele contrato de locação verbal. Aí tem que ser por escrito, né? Por quê? Porque você conhece aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa tem uma excelente renda e ele tá dando aí a palavra, que ele vai ser, Lúcia, aluga o imóvel para essa pessoa aí, claro que não é a regra dentro da minha empresa, né, eu fazer isso, tudo é o contrato de locação, tem que passar tudo pro papel, né? O fiador chega para mim e diz, Lúcia, eu preciso que tu alugue por esse aparente que chegou, ele só vai começar mês que vem numa empresa aqui na nossa cidade, e ele dá tudo como garantia, o que tu queres para fazer? Né? Eu posso fazer, ele pode assinar ali que ele é a esposa dele, né? Ele vai ser o fiador dessa pessoa. Pode acontecer, né? Mas não recomendo. Deixa eu só fazer um adendo aqui, Lúcia. Por que a Lúcia está falando que pode acontecer? Porque a justiça em si, né, com relação à lei do inquilinato, aceita. Só que não é recomendado nós não fazemos na empresa. Por quê? Porque pode gerar muito transtorno. Então, assim, o nosso objetivo é o quê? Tranquilidade e segurança. Então, se não traz tranquilidade e segurança, não faz. Isso, né? Isso. Agora, pode ser feito? Pode, a justiça permite. Mas não deve ser feito. Isso. Então, por isso que a gente não faz. Isso. Né? Então, quanto mais lá o contrato de locação ser bem elaborado, melhor. Por quê? Porque vai ficar, se caso um dia precisar entrar com uma ação, que isso pode ocorrer, né, gente? Eu já cansei de dizer aí que o Brasil é considerado o segundo país com mais ações, né? Que mais ações tem, né? Segundo país. Então, não digo qual foi, eu só sei que eu já ouvi isso diversas vezes, né? Então, até mesmo de advogados aqui em Tubarão. Então, a lei, se existe a lei, por que a gente não vai? Porque se ocorrer essa ação de despejo ou qualquer outro tipo de ação em relação ao contrato de locação, a essa pessoa que está lá dentro deste imóvel, então é melhor que já chegue lá na mão do juiz aquele contrato de locação tudo certinho, desde o título, né? Os dados das partes, né? Ou lá os dados do imóvel, inclusive constar lá todos os dados do imóvel, inclusive constar o número da matrícula, constar lá que, né, que tem o CEP, né? Ficar tudo bem mastigadinho. Para quê? Porque daí, dependendo do tipo da ação, o juiz vai falar, não, mas tá tudo bem caprichadinho, tá tudo aqui em ordem, não vai devolver, né, esse processo porque está incompleto. Então já vai estar esse contrato de locação tudo completinho lá, né? Uhum. Tá, mas voltando então à questão do vencimento do aluguel. Fugimos novamente do vencimento do aluguel. O negócio é muito extenso mesmo, né? É por isso que nós estamos aqui, para estar falando realmente, né? Então aí no vencimento do aluguel, a gente volta à questão da segurança, volta à questão da tranquilidade e volta a prestar atenção no vencimento do aluguel. Por quê? Porque o vencimento do aluguel vai contribuir para que se chegue nessa cobrança, nessa tranquilidade e nessa segurança. Né? Então, por quê? Porque tem essa parte de garantir que o inquilino consiga pagar, né? E aí vai entrar em questão a questão do dia,
né? Por isso que a gente entrou na questão de garantir que o inquilino consiga pagar. Aí a Lúcia já entrou em fiador e tudo, porque isso também faz parte de garantir que o inquilino consiga pagar. Só que na questão do vencimento, é o quê? É o dia. Ele tem que estar num dia que seja possível daquele inquilino pagar, fazer aquele pagamento. Só que a gente tem uma outra contrapartida com relação ao vencimento do aluguel. Ele também tem que ser num dia que seja possível que o inquilino faça o pagamento e você faça a transferência para o proprietário depois. Isso mesmo. Por quê? Porque a transferência, o ideal, né, no mundo ideal, é que você faça essa transferência somente depois de receber do inquilino. Porque é uma grande dor de cabeça para para quem está administrando o imóvel, seja corretor de imóveis ou imobiliária, é uma das dores, né? Mas é uma grande dor de cabeça quando o inquilino entra dentro deste imóvel, né? E se você não tiver as garantias necessárias dentro desse contrato de locação, você vai bancar este aluguel, né? Hoje, dentro da minha empresa, né, eu banco lá, né? Tem pessoas que é 3 aluguéis, tem pessoas que são 2, tem pessoas que é 1. Tudo isso também vai depender da taxa administrativa lá que você acordou com o proprietário, né? Geralmente tudo depende assim, tudo vai depender do acordo entre as partes. Entre a imobiliária, o corretor e o proprietário do imóvel, o locador, né? Então, essa parte aí, quando o inquilino atrasa, né? Então, tem pessoas que banca lá o aluguel para o proprietário até 2 meses, claro, né? Nós que somos aí experientes com a locação de imóveis, é lá quando você faz o contrato de locação, você vai estipular uma das cláusulas lá, né? Onde vai citar que você vai garantir para o proprietário, para o locador, né? 2 meses, 3 meses, não sei, 4 meses ou 5 meses, não sei, né? Então, você é que vai analisar as suas condições realmente, né? Em relação a isso e em relação também ao percentual que esse locador, né, o proprietário, vai pagar para você como taxa administrativa, né? Então, são essas situações, né, que nos levam e também eu reforço a dizer que a dor de cabeça maior do corretor de imóveis é nessa hora, né? Se o inquilino começa a atrasar 1 mês, 2 meses, e se ele não entrar em contato com você, pior ainda, né? Aí você tem que ficar com os olhos bem abertos em relação a isso, né? Porque também tem o prazo lá que você acordou com o proprietário, que você tem tantos dias, né? Ou vamos dizer 30 dias, ou 60 dias, ou até 90 dias, não sei. Você também é que vai acordar, né? Quando o inquilino começa a atrasar para resguardar o proprietário, resguardar o locador, por isso que ele colocou também este imóvel, né? Porque você, como profissional, corretor ou dono de imobiliária, você tem a responsabilidade daquela pessoa que você analisou o contrato, que você analisou o cadastro e que foi feito um contrato de locação. Então, você é responsável pelaquela pessoa que está usando lá aquele imóvel. E se ele não está pagando, você também é responsável, né? Então, você tem um prazo X também que vai depender de você, o que você acordou entre as partes, entre você e o proprietário. Que daí você já tem que entrar naquele processo da ação, né? Se você perceber que passou 30 dias, aquele inquilino não se manifestou, nem dando uma satisfação para você, você já vai dizer lá, você está em atraso, você não vai receber o segundo boleto, né? Você já pode mandar lá por escrito, né? Mediante o seu atraso, nós não vamos enviar lá. É assim, né, Gi, que funciona lá dentro do escritório hoje, né? Na verdade, a gente, na empresa, a gente garante 2 meses de aluguel para o proprietário, o que acontece?
pela lei, o inquilino atrasou um dia, a gente já pode entrar com essa ação. Com uma ação de despejo, uma ação... Só que, normalmente, na prática, a gente não faz. Por quê? Porque a gente conhece o inquilino, tem todo um relacionamento com o inquilino, então, normalmente tem uma negociação antes. Só que a gente vai Ou ele comunica que está passando por algum processo, né? Isso tudo depois a gente pode entrar num assunto, num próximo vídeo, talvez, como é que são feitas essas cobranças. Por quê? Porque hoje a gente também tem uma inadimplência pequena. Muito pequena, né? Por quê? Porque da forma como a gente faz essas cobranças, né? Então, a gente garante os 2 meses de aluguel pro proprietário, e a partir do momento que o inquilino fica devendo 2 meses, a gente já não vai fazer mais o repasse para o proprietário. Só que, claro, antes de chegar neste momento, já tem toda uma conversa com o inquilino antes, já tem todo um processo antes que é feito com o inquilino, para que a gente realmente garanta que a gente não tem essa inadimplência, né? Só que aí a gente viu, realmente não tem como. O inquilino está inadimplente, a gente vai ter que realmente seguir, fazer o processo e tal. E aí a gente, acompanhando o processo, a gente consegue determinar o momento exato para que a gente possa entrar em contato com o proprietário e acionar o proprietário e dizer assim, não, olha, o inquilino, ele não está cumprindo com a obrigação dele e da forma como a coisa está acontecendo, o indicado não é a gente continuar com ele nesse imóvel. Então... Mas isso a gente depois vai mastigar bem detalhadamente lá em outro vídeo, né? Sobre essa forma como a gente vai fazer. E aí acontece essa comunicação também que a Lúcia acabou entrando de comunicar para o proprietário e falar que a gente também não vai fazer mais o repasse. Mas isso tudo é um processo, né? É um processo um pouco mais complicado de explicar assim rapidamente. Né? Na verdade, ele não é complicado, mas ele é extenso. Por quê? Porque tudo é aquilo que eu sempre falo. Não é o que se faz, é como se faz. Isso. Então, para a gente atingir um resultado, o nosso resultado hoje, o objetivo é o quê? Segurança e tranquilidade. Isso vai ser martelado na cabeça de vocês o tempo todo. Isso. Então, para que a gente chegue lá, quais são os passos que a gente tem que tomar? O que a gente tem que fazer? Né? Então, essa questão da cobrança e de não repassar o aluguel também, depois de um tempo de inadimplência do inquilino, faz parte também dessa segurança e dessa tranquilidade. E até também para a gente evitar a necessidade de ter que estar entrando com ação. Mas tudo isso são processos que tem que ser mais desmiuçados. Isso mesmo. Né? Então... É bem detalhado. É bem detalhado, mas isso procede realmente. A gente tem todo um sistema de fazer, de chegar para o proprietário e dizer, olha, a partir do mês que vem eu não vou mais te repassar o aluguel porque o teu inquilino está inadimplente. Ou olha, o inquilino está começando a atrasar, ele não está inadimplente, você não sentiu, porque a gente está repassando, só que a gente está tendo dificuldade em conseguir que ele pague, porque o vencimento dele é dia 10, ele está pagando todo dia 20. Né? Tô chutando aqui, mas digamos que acontece assim, ou o vencimento dele é dia 10, ele tá pagando todo dia 30. Então, tudo isso, existe um processo que é feito de uma análise para que a gente chegue realmente a ou retirar o inquilino, ou abrir uma ação, mas isso tudo tem que ser analisado com cautela. Isso mesmo. E aí, com relação ao vencimento do aluguel, uma coisa que a gente não falou ainda, e que tá aqui no meu roteirinho, por isso que o roteiro tá comigo, por isso que de vez em quando eu vou voltando nos assuntos. Mas o assunto é longo mesmo, assim, ele se prolonga, né, porque uma coisa depende da outra. Uma coisa puxa a outra, né? Isso mesmo. Então, uma coisa que a gente anotou aqui também, pra gente falar, é sobre como normalmente, não é regra, né, talvez você que tá ouvindo não faça dessa forma, mas... no mercado em si, a gente analisa que algumas pessoas fazem dessa forma. Isso. Que é como determinar a data do vencimento do inquilino. Aí a Lúcia vai saber falar melhor do que eu. Como é que isso acontece normalmente, que às vezes a pessoa coloca conforme o dia da entrada do inquilino. Tem muitas pessoas, né, o imobiliário, o corretor... o inquilino entra dia 5 lá dentro daquele imóvel e ele vai cobrar no dia 5, 30 dias lá, 5 do outro mês, né? Ou
o inquilino também faz aquela situação, entrou dia 10, ele entrou dia 10, vai pagar no dia 10, ou então entra no dia 20, o inquilino entrou dia 20, ele vai pagar dia 20, né? Eu acho muito desagradável essa forma de cobrança, né? Conforme a data lá, no meio da data, né? Porque muitas vezes você vai ficar envolvido praticamente o mês todo, tá naquela função de fazer a cobrança e fazer a venda, fazer a cobrança e o repasse para o proprietário. Por fim, o profissional, se caso o profissional for sozinho, por exemplo, se ele vai trabalhar com locação e venda, já vai ficar uma situação ruim para você, né? Ele vai se envolver vai praticamente o mês inteiro. Vai ficar envolvido aí um mês inteiro só com a carteira de locação, né? Então, eu não recomendo. Particularmente, eu não recomendo fazer. Foi uma coisa que normalmente a gente passa por uma atualização dos contratos periódica, né? Então, às vezes de 2 em 2 anos, aí depende da necessidade. E uma coisa que a gente fez recentemente a gente passou por um processo de atualização dos contratos. E aí uma coisa que a gente bateu com o advogado foi a respeito disso. Por quê? O que tinha sido sugerido? Que o inquilino fez o pagamento, depois de 5 dias do pagamento do inquilino, a gente repassaria para o proprietário. Só que como que acontece na prática? Existem inquilinos que pagam depois. Esse abacaxi tá tão cheiroso. Ai, coisa boa. Existem inquilinos que pagam depois, existem inquilinos que pagam no vencimento certinho, mas existem inquilinos que pagam antes do vencimento. Uhum. E aí, como é que a gente vai conciliar isso se pelo contrato de administração constasse que o inquilino pagou dia X, dia 1, vamos supor, e a gente teria que repassar no dia 6, que seria 5 dias depois. E aí o inquilino que pagou no dia 2, a gente teria que repassar no dia 7. Ou seja, todos os dias teria repasse de aluguel. E a mesma coisa, isso que a Lúcia falou, o inquilino entrou dia 5, o vencimento dele fica para o dia 5. O inquilino entrou dia 10, o vencimento dele fica para o dia 10. São coisas diferentes, mas que o resultado final ele é praticamente o mesmo, que é o quê? É tu vincular o pagamento do proprietário ao pagamento do inquilino. Isso. Obviamente que tu tens que esperar o inquilino pagar para repassar para o proprietário. Só que esse vínculo, o inquilino pagou, 5 dias depois eu faço o pagamento. Ou o vencimento do inquilino é dia 2, 5 dias depois eu faço o pagamento. Aí se o vencimento do inquilino é dia 10, 5 dias depois eu faço o pagamento. Fica um processo que todos os dias tu vai ter que se preocupar com aquilo ali. Será que eu já fiz o pagamento do fulano? Mas quando é que foi o pagamento da Mariazinha lá? A Mariazinha que alugou um imóvel comigo. Quando é que ela pagou? Ela pagou dia 10. Não, mas o outro mês ela pagou dia 20. Aí o proprietário vai chegar e, digamos, outra coisa que veio na minha mente agora. A inquilina Mariazinha, que eu dei o exemplo, ela paga todo dia 10. Mas aconteceu alguma coisa, ela atrasou e ela vai pagar só no dia 20. E aí o proprietário está acostumado a receber ali todo dia 15, Sim. Não recebeu, ele vai chegar para ti e vai dizer... Fazer as cobranças. Mas e eu não recebi o aluguel? Né? Então é uma coisa que eu parei muito assim para pensar quando eu iniciei a trabalhar com locação de imóveis, né? Porque eu já disse para vocês que a princípio era só venda, mas depois as coisas começaram a movimentar de certa forma que eu realmente aderi também a trabalhar com locação de imóveis. Então assim, eu sempre faço, né, mês cheio lá, dia 1º, dia 30 e após o vencimento. Aí o que a gente optou para facilitar isso? É o quê? É um vencimento X. Isso. Todos os inquilinos que entrarem vão ter o mesmo vencimento. Aí a gente volta lá no começo. A gente tem que garantir que o inquilino possa realizar o pagamento naquele dia.
né? Porque também, e assim dessa forma como a gente faz a cobrança, porque geralmente no Brasil, né, os pagamentos... Normalmente é quinto dia útil. É que sempre o quinto dia útil, né? Então, não, aí é uma coisa que vai ficar aquela cobrança direto na própria cabeça do inquilino, né? Que ele tem sempre que pagar quando ele receber o pagamento dele, né? Normalmente então, a gente usa o quinto dia útil para estabelecer a data. Por quê? O quinto dia útil, ele acaba abrangendo muitas pessoas. Isso. Só que assim, não é que o inquilino vai pagar no quinto dia útil. Por que também? Outra questão. No quinto dia útil, ele nem sempre vai cair no dia 5. Sim. Nem sempre vai cair no dia 5. E aí tem um outro trabalho que tu tens que fazer, que é o quê? Ah, que dia que cai o quinto dia útil? Ah, é dia 7? Ah, é dia 8? Às vezes pode ter a feriado. Então depende. Então, qual foi a estratégia que a gente usou? Estipular um dia X. O dia tá cravado, é aquele dia. Independente de ser final de semana, independente de ser quinto dia útil ou não ser quinto dia útil, é aquele dia. Só que a análise do quinto dia útil, ela foi utilizada para estabelecer o dia. Sim. Por quê? A gente sabe que a maioria das pessoas recebe no quinto dia útil. Então, qual é o dia? E aí eu não vou responder para vocês têm que pensar e ver qual é a melhor situação para vocês. Mas assim, qual é o dia que a maior probabilidade de realmente ele ser depois do quinto dia útil? Por quê? Porque depois do quinto dia útil, eu garanto que a maioria dos meus inquilinos vão conseguir pagar esse aluguel. Então, isso com relação ao pagamento do inquilino. E aí, obviamente, tem um repasse. Depois do pagamento, tem o repasse. Na hora de fazer o repasse também, mesmo a gente estipulando uma data X, que é aquela data cravada, é aquele dia, independente de ser quinto dia útil, independente de que dia que caia do mês, é aquele dia. Depois desse dia, eu tenho que fazer a transferência para o proprietário. Então, qual é a data que melhor se adequa para que eu possa fazer essa transferência? Para o proprietário. Para o proprietário. E aí, independente do meu inquilino pagar antes ou pagar depois daquela data que eu estipulei, eu vou fazer a transferência para o proprietário. Porque daí vai ficar uma coisa mais padronizada, tu já fica com um dia estipulado, a tal dia eu tenho que fazer esta transferência para o proprietário, e o proprietário também já sabe que ele vai receber naquele dia. Isso mesmo. Ele já se organiza, né? Por fim, todos ficam organizados, né? Inquilinos, né? Corretor ou administradora lá, a imobiliária, e o proprietário, porque o proprietário já está habituado a receber naquela data X, né? Então, onde... na questão do proprietário, né? Até dá para ter um pouco mais de flexibilidade na hora de tu estipular a data. Aí tu pode, de repente, estipular uma data entre dia tal e tal, alguma coisa assim. Por quê? Para te poder realmente se organizar também. E essa data que você vai estipular com o proprietário, você também vai constar lá naquele contrato de administração, Justo. Onde o proprietário vai assinar para você, né? Quando ele dá lá os poderes, né, deste imóvel, né? Além do contrato de administração, a procuração direcionada para administrar este imóvel. Aí uma coisa que tem que ficar bem clara é o quê? Os dois contratos, eles devem conversar entre si. Isso. Por quê? Uma coisa depende da outra. Então, o repasse do proprietário depende do pagamento do inquilino. Então, não adianta eu querer colocar que o pagamento do inquilino vai ser dia 15 e o repasse do proprietário vai ser dia 10. Não vai conversar. Não vai fechar. Não funciona. Não funciona. O contrário funcionaria. Isso, o contrário funcionaria. Por quê? Porque o pagamento do inquilino é sempre primeiro do que o repasse do proprietário. Isso mesmo. Então, assim, dessa forma, como a gente hoje administra, né, lá essa cobrança de aluguel, né, emite os boletos, né, o inquilino paga e a gente repassa para o proprietário. E dessa forma, a gente aderiu dentro da minha empresa e hoje
tudo fica tranquilo e seguro mediante essa situação. Né? Isso, exatamente. Por isso que, e você fica focado só naquela data. E daí também você vai focar que aqui, aí você já vai observar, né? Porque daí você sabe que todos os contratos já são naquela data. São naquela data. Você vai repassar direto lá para os, né? As cobranças vai ser diretamente lá para todos os inquilinos, né? Porque a hora que emitir os boletos, vai geral, né? Vai diretamente para eles. E na hora também. E os pagamentos dos proprietários, a mesma coisa, né? A hora que você senta para fazer o repasse, você já vai repassar para todos. E isso é muito tranquilo. Tranquilo e seguro também, porque daí tu não fica com aquele pensamento, será que eu repassei para fulano de tal? Isso. E aí se tu não repassa, aí fulano de tal vai lá e o proprietário, no caso, vai lá entrar com uma ação contra você. Porque você, corretor de imóveis, você não pode, você precisa estar muito atento para proprietário nenhum, né? Proprietário nenhum entrar com uma ação para você de cobrança, porque isso vai pegar mal para você, né? Isso vai pegar mal. Você, muito pelo contrário, quando você souber lá, em seguida, no próprio mês lá, suas colaboradoras, você vai ver pelos valores também que você vai estar recebendo lá, que vai entrar também, né, mediante lá o boleto, que já inclui aquela onde você vai descontar a taxa administrativa, você já vai saber que esse valor já vai ser reduzido, né? Você tem que ter esse controle e tudo, né? Então, por isso mesmo você vai ficar atento e você já vai se preparando para estar lá conversando com esse proprietário. Uma coisa que eu lembrei agora e que a gente não falou, Lúcia, mas a gente acabou entrando ali no que é o aluguel, o que não é aluguel, e eu acabei lembrando agora. Na hora de estipular a data que vai ser feita esta cobrança do inquilino, é bom considerar também a data dos boletos do condomínio. Por quê? Porque a gente tem fundo de reserva. Isso, fundo de reserva. Porque o fundo de reserva, ele é responsabilidade do proprietário. Só que normalmente ele vem no boleto do condomínio. Vem no boleto. E aí acaba sobrando essa responsabilidade para quem está administrando o imóvel descontar do inquilino o fundo de reserva. Só que como é que tu vai descontar o fundo de reserva se o teu vencimento do boleto do inquilino é antes da chegada do boleto do condomínio? Você não vai conseguir. Então, na hora de estipular essa data, eu vou cobrar todo dia 10, ou eu vou cobrar, não, o vencimento do aluguel do inquilino vai ser todo dia 10, ou vai ser todo dia 15, ou vai ser todo dia 20, independente, né? Isso aí você que vai determinar. Você tem que considerar a maior parte do recebimento. As pessoas normalmente, que a gente vê que normalmente recebem até o 5º dia útil, mas também tem que considerar o recebimento do boleto do condomínio. Por quê? Porque se o boleto do condomínio vence dia 15 e só a partir do dia 10 que você vai ter acesso ao boleto do condomínio, você não tem como colocar o vencimento para o dia 10. Porque você vai ter que esperar o boleto do condomínio para poder fazer esse desconto do fundo de reserva. Então, a ideia é analisar todas as variáveis para chegar numa data X e conseguir padronizar essa questão do vencimento, tanto para inquilino quanto para proprietário, porque todos os pagamentos ficam estipulados naquela data, então você sabe que até aquela data, o mais provável é que você tenha recebido todos os aluguéis, fora tirando os inadimplentes que não vão ter pago até aquela data, mas tu sabe que, vamos colocar um exemplo, dia 10, eu estipulei que os contratos, os vencimentos dos inquilinos vão ser todo dia 10. Então, você sabe que até o dia 10, a probabilidade é que todos os inquilinos tenham feito o pagamento, tirando os inadimplentes. Se até o dia 10, tu sabe que todos os inquilinos fizeram pagamento, dá para te estipular dia 15 para o proprietário ou 15º dia útil, aí depende o que você vai colocar nesse contrato de administração. Mas por quê? Você garantiu que dia 10 é o vencimento do inquilino. Só que se dia 10 é o vencimento do inquilino, mas o boleto, você vai receber dia 10 o boleto do condomínio, você já não pode estipular dia 10 como vencimento, porque você não vai conseguir gerar esse boleto. Isso mesmo.
E lá o repasse para o proprietário é a mesma coisa. Mesma coisa. Tu precisa estar com isso e já poder descontar esse valor e tu repassar. Então você também tem que fazer um acordo com o proprietário do imóvel para a data que você vai realmente repassar para a ideia todas é essas criar questões, um padrão, né? É criar um padrão que atenda todos os seus contratos, tanto de locação quanto os de administração. Eles têm que se conversar entre si, porque não adianta você colocar um vencimento equivocado entre um e outro, porque o inquilino sempre tem que pagar primeiro para depois repassar para o proprietário. Olhar todas as variáveis que vão influenciar o seu processo nessa questão de recebimento do aluguel e estipular a data. Estipulou a data, naquela data você sabe que você vai receber os aluguéis ou vai ter recebido a maior parte deles, tirando os inadimplentes, e você sabe que na próxima data marcada no teu calendário vai ter que fazer o repasse para o proprietário. Então, são 2 marcos no mês que são importantes. Recebimento do aluguel, pagamento de proprietário. Isso, na carteira de locação. Olha, esse vídeo foi prolongado, hein? Nossa, nós já estamos aí 1 hora e pouca, gente. O que é isso? Que loucura. Eu acho que tá na hora de dizer tchau. Isso, tá na hora. Igual o Teletubbies, tá hora de dizer tchau. Muita dica, muita mastigadinha, hein? Olha, que legal, gente. Tá? Então, olha, vamos encerrar, gente, então? Vamos encerrar. Tá na hora de encerrar, tá a gente só pede que, se faltou alguma coisa nesse vídeo, ficou alguma dúvida ainda, coloca nos comentários. Aí eu fiz uma brincadeira no outro vídeo. Faz um sinal de fumaça. Faz um sinal de fumaça. Faz um sinal de fumaça para que a gente possa saber e possa cada vez trazer mais coisas que possam realmente trazer essa tranquilidade e essa segurança. A gente não almoçou ainda, nós estamos tudo com fome já. Vou descascar o abacaxi para comer o abacaxi que é... tá muito cheiroso esse abacaxi. Esse abacaxi aqui é bom, né? Esse abacaxi aqui é meu, é eu mesmo que plantei, colhi, ó. Olha só abacaxi, adoro abacaxi. Mas vamos lá. Então tá joia, então. Muito obrigada. Muito obrigada, namastê, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Isso.